25 de março de 2013. Gol de Paulo Guerreiro garante vitória do Timão contra o Guarani em Campinas. Clássico no Pacaembu teve pouca gente na arquibancada, só 13 mil pessoas. Uma chuvinha chata, nenhum craque em campo, nem bola na rede. Diretoria do Palmeiras não confirma a negociação, mas admite interesse e Adriano pode acertar com o Verdão. Jogadores e comissão técnica do São Paulo comemoram o bom futebol apresentado na vitória diante do Bragantino no Morumbi. E ainda, Sebastian Vettel ignora a ordem da Red Bull, ultrapassa o companheiro Mark Webber e ganha o Grande Prêmio da Malásia. Felipe Massa chega em quinto. Seja bem-vindo, o Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Os jogadores até se esforçaram, mas com vários desfalques dos dois lados, entre eles Neymar e Valdívia, Palmeiras e Santos ficaram no 0 a 0 para um público de quase 13 mil torcedores. Acompanhe os melhores momentos com a narração dele, Celso Cardoso. Lá vem Palmeiras, soltou o goleiro, pintou o gol. Olha a chance, Leandro mandou para fora. Esse é o lançamento, Leandro. Ainda o Leandro tem Aldinho por perto, caiu, pediu a falta, não marcou nada a arbitragem. E no chute o Rafael teve trabalho para fazer a defesa. Léo Gago, Márcio Araújo, dali pro Leandro, em condição boa pro chute, mas pegou o Rafael porque saiu fraco demais o remate. Neilton pro levantamento. Temos ali 5 homens do Santos na área. Entre eles o Giva, a bola foi pro meio, que defesaça do Fernando Praz. Na melhor chance do jogo, por muito pouco o Santos não abriu o placar. Ainda o Leandro ganhou da marcação, linda finta, tem Juninho pedindo, ele preferiu um pouco mais atrás. Léo Gago, Juninho, escapou da marcação, fez o giro e mandou para fora. Leandro, bela jogada individual, dali fez o toque, Rondinelli, ajeitou e o Léo Gago mais uma vez arriscou de longe, tá batendo de fora da área o Léo Gago. Wesley, aí do Wesley, vai arriscar a batida, Rafael soltou, pintou Palmeiras, saiu o cruzamento, não deu. Olha, fazendo a comparação dos 3 clássicos, eu achei que o Palmeiras jogou melhor os 3 clássicos. Empatamos, mas por uma equipe que começou em baixa, uma equipe que começou uma reconstrução. Não posso tirar o mérito do desempenho do Palmeiras nos clássicos. A nossa equipe está evoluindo no sentido que era uma equipe que nós não tínhamos a posse de bola, nós não tínhamos jogada objetiva trabalhando no campo do adversário. Nós tentamos aos poucos começar a pressionar, fazer um trabalho que a gente comece a pressionar no campo do adversário. Quando você tem essas alternâncias, quando você oscila, como a gente oscilou no campeonato e vai oscilar, porque não tem como você mudar uma equipe da noite para o dia e achar que vai fazer um encaixe. Nossa equipe ela começou o jogo hoje com muito dinamismo, fazendo uma pressão. Daqui a pouco ela cadenciou um pouco, achei que em momentos nós poderíamos ser mais agressivos. Mas se é uma equipe que procurou o gol e tentou a vitória, foi o Palmeiras. Essa é a minha análise. Claro que futebol é ponto de vista. E no meu ponto de vista, o Santos voltou um pouquinho melhor no segundo tempo. A gente não está deixando de fazer as coisas, manter um planejamento. Jogos importantes vêm, Mirassol fora, uma viagem longe. Mas a gente vai, aos pouquinhos, já está resgatando a autoestima de todos. A gente fez um jogo, não foi um grande jogo, acho que dos 2 times. Tivemos pouca chance, eles também, algumas no primeiro tempo. Então, o resultado foi justo. Você reconhece que 19 rodadas, sendo que os grandes devem se classificar, acaba trazendo uma certa desmotivação para o jogador de futebol? Por mais que ganhe em dia, por mais que trabalhe para vencer todos os dias, mas esse regulamento tira a motivação? É diferente, por exemplo, de um clássico que está valendo para valer? Com certeza. Um clássico que vale um campeonato brasileiro, por exemplo, um mata-mata, é muito melhor, né? O nível é muito grande, porque você sabe que você pode recuperar nesse tipo de esquema, você pode recuperar na frente, todo mundo está fazendo essa conta. Né? Vamos jogar outra competição, vamos deixar o Paulista do lado, vamos classificar mesmo. Então, cai um pouco o nível, né? Por isso que a gente tem que rever
se não está bom a fórmula, nós temos que rever isso aí, né? Então, mas aí é aquele negócio que de quem resolve é as pessoas lá em cima. Na saída de campo, o Dracena admitiu, falando que o Santos sentiu, principalmente no segundo tempo, a ausência de um jogador da qualidade do Neymar e do Montijo. Você acredita nisso também? E o quanto para você te deixa mais tranquilo saber que os dois podem estar à disposição na quinta-feira? Sentiu muito, porque a gente voltou até melhor, no que diz respeito a praticamente, teve um pouco mais a bola, o Arouca e o Cícero eles foram mais liberados, o Alan entrou muito bem, mas na frente a gente tem dificuldade, é duro. Então a volta deles é importantíssima. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Enfim, eu não quero parecer azedo, mal-humorado, de que não gosta de nada, mas está tudo errado no país. Futebolisticamente falando, é o caso agora. Está errado. Em primeiro lugar, você tem data FIFA. A data FIFA foi criada pela entidade máxima do futebol brasileiro, justamente, do futebol mundial, justamente para que as seleções pudessem jogar sem desfalcar os clubes nos seus respectivos campeonatos. Então, neste momento, não tem campeonato italiano, não tem campeonato alemão, não tem campeonato inglês, não tem campeonato argentino. Aqui tem campeonato paulista. Aí o Muricy tem que enfrentar um clássico com o Palmeiras, sem o Montijo, que está na seleção argentina, e sem o Neymar, que está na seleção brasileira. Quer dizer, o clube paga um alto salário para esses jogadores e não pode contar com eles. A culpa não é da seleção argentina, tampouco da seleção brasileira, mas sim dos dirigentes do futebol brasileiro que não respeitam a data FIFA. Ponto. Aí tem uma outra coisa errada. Essa fórmula do campeonato, a gente teve aqui Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, eu tive a honra de narrar 17 mil pessoas no Morumbi. Aí depois nós tivemos São Paulo e Palmeiras, aproximadamente 18 mil pessoas no Morumbi. Ontem pagaram o ingresso 11 mil pessoas, ao todo no Pacaembu 13 mil pessoas, um clássico de Santos e Palmeiras. Quer dizer, a fórmula não atrai público. Por quê? Aliás, eu vou reproduzir aqui um título que é do Antero Greco, eu vi na coluna dele no Estadão, que foi muito feliz, então eu vou pedir a permissão para usar. Amistosos oficiais. Nada mais são do que amistosos. Oficiais porque valem por um campeonato. Mas não tem apelo. Ganhar ou perder não vai fazer a menor diferença, assim como empatar em 0-0. Não tem crise alguma. Porque você tem 19 rodadas modorrentas, lentas, sem qualquer tipo de motivação, para depois sim, você ter um jogo que vale alguma coisa. Então, o Campeonato Paulista precisa ser revisto, se não extinto. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Esse já é um tema bastante debatido, não é? E o Celso tem a sua parcela de razão quando ele fala da fórmula de disputa do Campeonato Paulista. Ela está ultrapassada, está aquém daquilo que todos nós esperamos e talvez possamos ter ela alterada para a próxima temporada ou, quem sabe, para daqui 2 anos. Alguma coisa pode acontecer. A Copa Nordeste foi realmente um grande sucesso, não é? É verdade que no Nordeste os clubes grandes estão em menor quantidade que, por exemplo, na região sudeste, na região sul do país, mas lá foi um grande sucesso. Então, eu não sou contra o campeonato regional, acho que tem que se estudar uma forma, uma maneira, até para tentar manter em atividade os clubes do interior, porque o nosso interior é muito rico, diferentemente de outros estados, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Campeonato Paulista ainda pode ser atraente, mas não com essa fórmula que aí está. Sobre o jogo em si, eu trabalhei no jogo do Corinthians, estava em Campinas, mas acompanhando aí os melhores momentos e aquilo que a gente ouviu desde ontem, do Mesa Redonda até hoje, o empate acabou ficando de bom tamanho para o Santos, que o Palmeiras mostrou maior volume de jogo. O Palmeiras foi uma equipe que teve as melhores oportunidades. É verdade que o Praz fez pelo menos 2 grandes defesas, mas o Rafael também foi muito exigido. E está evidente que, apesar dessa ascensão boa desse garoto chamado Leandro, o Palmeiras ainda carece de um atacante, né? Um jogador experiente, um jogador que vai colocar a bola para dentro, como, por exemplo, tem feito o Guerreiro no Corinthians. O Guerreiro é um supra-sumo de jogador? É um craque, um gênio? Não, mas ele é um centroavante na acepção da palavra. E resolve. Né? Vai lá e põe a bola para dentro, como fazia o Barcos, que jogava no Palmeiras, e o Palmeiras carece desse tipo de jogador. Está claro e evidente que o Palmeiras procura esse jogador, e para mim esse jogador não é o Adriano. A gente vai falar posteriormente sobre a possibilidade do Adriano no Palmeiras até o final do programa. De qualquer forma, o jogo, se não foi excelente,
pelos melhores momentos, não me pareceu uma partida horrorosa, como foi o segundo tempo de Guarani e Corinthians. De qualquer forma, o problema do Palmeiras está ainda no comando do ataque. Você achou que não foi horrorosa? Assim como foi o segundo tempo do Corinthians, não. Foi horroroso o Garrafa. Não, respeito, horroroso. Claro, você estava lá. Horroroso. Assim, um dos piores clássicos que eu já narrei na minha vida. Mas conseguimos, porque às vezes a gente posta lá, estou aqui fazendo os melhores momentos, cara, mas não teve melhores momentos. Eu fiquei, mas teve algumas jogadas, né? Quando eu cheguei na redação ontem, a primeira coisa foi assim, o editor vai ter que ser mágico para extrair desse jogo melhores momentos. Magia tem que fazer, porque o jogo foi horrível. Se não tem melhores momentos, não tem que pôr nada, né? Bom, e responda a enquete do site gazetesportiva.net, que é justamente sobre a fórmula do Campeonato Paulista, que vem sendo muito contestada nesse início de temporada. A Federação Paulista de Futebol deve alterar a fórmula do Paulistão? Sim ou não? Acesse, participe, o resultado sai no final do programa de hoje. Celso Garrafa, Celso, sim? Sim. Garrafa? Sim. Muito bem. De segunda a sexta, na hora do almoço, você tem as principais notícias do mundo do esporte no Super Esporte. Veja os destaques desta terça-feira. Fala, Michele, fala, turma ligada no Gazeta Esportiva. Olha, nessa terça-feira, o Super Esporte vem recheado, viu? Com o jogo do Brasil contra a Rússia, em Londres. Vamos falar também dos jogos nas eliminatórias pelo mundo. Terça-feira, você já sabe, temos o nosso quadro E Agora, José? Sem contar também o Fala Turma, direto da Avenida Paulista. Então, tem isso e muito mais. É meio-dia amanhã e eu estou esperando por vocês. Isso aí, Thiago. Recadinhos agora. Além de ser muito bom ter a sua companhia aqui com a gente assistindo ao Gazeta Esportiva, nós queremos que vocês nos acompanhem no Twitter e no YouTube. No Twitter, endereço do programa, @GazEsportiva, e no YouTube, o nosso novo canal é youtube.com/agazetaesportiva.tv. Quero mandar beijinhos muito carinhosos para a dona Maria Aparecida Pascoal e para o senhor Rubens, o marido dela, São Paulino. Um beijinho também para a dona Marli Marta Martins, São Paulina, todos da paróquia São João Batista, do meu amado e querido Frei Benjamin, que me receberam com muito carinho no sábado. E olha, fala. Qual que é a diferença dos beijinhos carinhosos e só dos beijinhos? Beijinhos não carinhosos. São todos beijinhos carinhosos? Não, carinhosos, que são umas senhoras que eu conheci lá na missa, sabe, gostam muito de Celso Cardoso. Por exemplo, carinhoso e aí é pra tem mim. toda aquela você, troca. só beijo. Hã? Entendeu? Você viu o que ele falou? O que você falou? Você viu o que ele falou? Olha, aproveitando aqui também lá em Santa Fé do Sul, mandando um abraço para todo mundo lá em Santa Fé do Sul e um especial para o Chechel, sempre curtindo aqui o nosso Gazeta Esportiva. Por que para o Chechel é especial o abraço? Sempre especial, como são para todos os nossos telespectadores. Sei. Bom, tem coisa melhor do que comer bem aquela macarronada, aquela carne, aquele churrascão, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Pode e vai te ajudar. Os profissionais da Easy Implant estão especializados em suas áreas e eles estão esperando por você, meu amigo, minha amiga. Então, se você precisa de um implante ou de uma prótese ou qualquer outro tipo de tratamento, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final, em clínicas modernas, de fácil acesso e com estacionamento na porta. Então não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Ligue agora para a Easy Implant, não perca tempo e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão esperando por você. Ligue 2174-4200, repetindo para você anotar devagarzinho, ó. 2174-4200. Easy Implant. Vamos cuidar da saúde bucal, que isso é muito, muito, muito importante. Vamos para o rápido intervalo agora, viu, Garrafa? Tudo bem, pode ser. Para de escrever aí no Twitter. Já tem a vitória do São Paulo, os gols das eliminatórias para a Copa do Mundo, tênis, Fórmula 1, a Páscoa do Palmeiras já começou e no Corinthians é só alegria. Não para, molecada. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva o papo é sério. A reapresentação do Corinthians, que voltou às atividades com 2 titulares no departamento médico e outros 2 que estão retornando ao time. O Gazeta Esportiva volta já e eu também. Com 32 pontos, 2 a mais do que a segunda colocada Ponte Preta, o São Paulo segue na liderança do Paulistão. No sábado, o tricolor venceu o Bragantino no Morumbi. O polêmico Luiz Fabiano marcou mais um.
Veja os gols com a narração de José Diniz Neto. Na marca dos 30 minutos vem o São Paulo. O Alisson tá na área, cruzamento feito, chega o Ganso, primeiro que no preto. Gol do São Paulo! Na marca dos 30 minutos, primeiro tempo, preto. Não perdoa a marca. Contra São Paulo, 1, Bragantino, 0. Luiz Fabiano entrou na área, pé esquerdo. Bateu! Gol! É do São Paulo, no Morumbi! Na marca dos 44 minutos, Luiz Fabiano não perdoa e faz. São Paulo 2, Bragantino 0. Bom, o São Paulo, o jogo acho que por incrível que possa parecer, até pelo campeonato sem tanta importância nessa sua primeira fase, o jogo é um detalhe, o resultado é um detalhe, venceu o São Paulo. O que mais chamou a atenção nesse jogo entre São Paulo e Bragantino foi o comportamento do Luiz Fabiano, Celso, que mais uma vez não comemorou, né? Evitou os jornalistas ainda no intervalo, mas depois do jogo, ainda no gramado, conversou com os repórteres de rádio e com aqueles que têm direito de transmissão. E aí o Luiz Fabiano falou que tem algo que está incomodando ele. Aí um repórter perguntou de forma inteligente se esse problema, já que o Luiz Fabiano vem se resguardando, se era um problema pessoal. Ele disse que não. A partir de que não é um problema pessoal, com a palavra a diretoria do São Paulo. Ele falou que é o ambiente. Não é? Ele chegou a citar, inclusive, o seguinte, e me parece que o problema é com a alta cúpula, com o Juvenal Juvencio. Ele citou, inclusive, aquilo que mais incomoda um São Paulino, falar sobre Corinthians. Corinthians e São Paulo estão sempre aí se pegando. Ele falou, deixei de ir para o rival que ganhou Copa Libertadores, que ganhou Mundial para ficar no São Paulo. E vocês, né, estão me enchendo o saco. Então alguma coisa não está legal lá. Me parece que não é com o Ney Franco e é com a diretoria. Enfim, com a palavra a diretoria do São Paulo. Se bem que seria interessante o Luiz Fabiano esclarecesse tal, né? Jogou ao vento tal, indiretamente deu a entender que a relação não está boa, precisa ver o que está acontecendo. Na verdade, a parte diretiva do São Paulo, Garrafa, há muito tempo tem deixado a desejar. O São Paulo já foi referência de administração. Hoje, não é mais. Quer dizer, então, há muito tempo nós temos presenciado problemas no São Paulo. Em 2 anos, 5 técnicos já foram trocados. Quer dizer, algumas coisas não estão funcionando bem. Ainda assim, no Campeonato Paulista, o time é o líder. Tem 3 vitórias seguidas, tem um pouco mais de tranquilidade. Resta saber como vai ficar na Libertadores. Mas líder e oitavo, como você disse, não vale nada, né? Então... A Libertadores América, que realmente é o calcanhar de Aquiles do São Paulo nesta temporada. Se não passar para a segunda fase, Por que calcanhar de Aquiles, você sabe? Oi? Calcanhar de Aquiles e não de qualquer outra pessoa. Porque o Aquiles que morreu quando acertaram a flecha no calcanhar. Galera, tá ligado. Troia. Você assistiu o filme, né? Galera ligada aí. Sabia nada, você só assistiu o filme com o Brad Pitt e ficou sabendo. Quer dizer que... então tá bom. Bora. Aliás, Aquiles uma que nem que a vaca tussa. Aí eu já não sei. Vamos em frente. Longe de apresentar um grande futebol, o Corinthians fez o suficiente para vencer o Guarani no estádio Brinco de Ouro em Campinas. Paulo Guerreiro, sempre ele, fez o gol que garantiu a vitória do Timão. Narração, Osmar Garrafa. Guerreiro também briga por ela. Aí fica ali o Ademir Sopa, faz o giro, tira do sufoco. A sobra do Corinthians, Alessandro, capitão, Paulo André, Emerson dominou, puxou pro Guerreiro dentro da área, se livrou da marcação, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Corinthians! Guerreiro na marca de 7 do primeiro tempo. Guerreiro faz o primeiro do Timão aqui no Brinco. Bom, estava acompanhando o jogo do São Paulo, né? Não pude acompanhar na íntegra Corinthians e Guarani. Segundo o Garrafa, o segundo tempo foi triste. Foi de doer, viu? Mas pro Corinthians são mais além da chuva, rapaz. Eu tenho medo de relâmpago, rapaz. Nossa Senhora. Granizo. Teve uma hora lá que deu uma chuva de vento, e aí deu um trovão, mas tão forte, caiu um raio ali nas proximidades do estádio. Um dos jogadores do Guarani se jogou no campo. Eu achei que o árbitro ia parar o jogo.
Eu na cabine já recolhi tudo, né? Porque começou a molhar tudo. E a cabine coberta. Olha, foi assustador lá em Campinas. Não, perigoso. Não, aí a gente estava no coberto, mas o pessoal no campo ficou exposto. Então, mas eles, né? Os jogadores. E o segundo tempo foi realmente muito fraco, mas o Corinthians, num todo, acabou apresentando um futebol no mínimo suficiente na primeira etapa, nos primeiros 20 minutos, para vencer. E está jogando com o regulamento debaixo do braço. E daqui a pouco a gente vai falar dos problemas que a partida trouxeram. Mais que os 3 pontos, trouxeram contusões, né? Do Cássio e também do Renato Augusto. Daqui a pouco a gente fala da situação real desses 2 jogadores. Bom, queria falar agora do Net Empresas. O Net Empresas trouxe uma novidade imperdível para você. Se você tem um consultório, academia, escritório ou qualquer outro negócio, veja a sua promoção que o Net Empresas fez especialmente para você. São 10 mega de Net Virtua com Wi-Fi com 50% de desconto e 2 linhas gratuitamente para você. Isso mesmo, são 2 linhas de telefone grátis. Tudo isso por 3 meses. Veja quanta vantagem. Você pode contar com vários serviços inteligentes, identificador de chamadas para saber quem está te ligando, fazer chamada com 2 pessoas ao mesmo tempo, entre outros serviços. E ainda tem o Net Virtua, banda larga de 10 mega com Wi-Fi para você e seus clientes navegarem à vontade, sem pagar nada mais por isso. Está esperando o quê? Assine agora mesmo, aproveite e conheça também os planos com a TV por assinatura da NET. O telefone anota aí, 4004-8844. Vou repetir, 4004-8844. Net Empresas. Tem um Net Empresas para cada empresa. Ontem, o técnico Tite, campeão da Libertadores e do Mundo pelo Corinthians, esteve no Mesa Redonda Futebol Debate em um programa pra lá de especial. Entre os assuntos abordados, o treinador corintiano falou sobre o seu futuro no clube, falou sobre seleção brasileira, o calendário do futebol e muito mais. Vamos conferir os melhores momentos da participação dele no programa. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a contusão, me parece que séria, muscular do Renato Augusto. Eu não sei exatamente, Flávio, a gravidade do problema do Renato, mas eu quero colocar aqui, ó, quando os profissionais, quando o Tite vai a público e diz assim que o calendário tem que ser melhor colocado, porque para justamente prevenir, mesmo pagando o preço de não estar numa pontuação lá em cima que poderia estar, mas preservando a saúde dos atletas, a gente acaba tendo problemas como esse, em função do calendário, e mesmo tendo um departamento médico de fisiologia, físico, com extrema competência, a gente fica à mercê desses acidentes. Queria já pular para o próximo domingo, teremos um clássico entre São Paulo e Corinthians. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que é que você espera, você vai colocar o seu time principal, você acha que o seu adversário vai fazer o quê? Levante-se em conta que na próxima semana teremos Libertadores. Nós jogamos na quarta-feira e a prioridade ela é da Libertadores. Nos últimos dias, o presidente Mário Gobi, hoje, né, presidente do Corinthians, disse que a ideia dele é manter o Tite até 2014. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, Tite: quais são os seus planos, o que você tem em mente dentro do seu contrato que você tem, e se é possível, né, um técnico ficar tanto tempo, caso se confirme, até 2014, no aspecto de você não ter desgaste com o grupo. Como é que é isso, Tite? Rafael, eu sou muito grato ao presidente Andrés. Já tem muito cabelo no peito, já tem muita coragem para bancar. Eu falar agora é fácil, na hora do momento, e era aí dele a palavra. Projeto é de permanecer, sim, é de quebrar daqui a pouco uma cultura do futebol brasileiro de permanecer bastante tempo no clube. Eu tenho para comigo. Você termina o ano como campeão do mundo. Há uma mudança repentina no comando da seleção brasileira, independentemente de quem tenha sido escolhido. Frustra o profissional que vem nesse momento, atravessando esse momento e almejando uma ascensão profissional? Frustra? Eu vou te dizer por que não frustrou. A escolha do profissional foi antes do Mundial. E o Mundial, e aí vocês podem fazer a avaliação, ele era a coisa mais importante da minha vida. Eu lembro que numa das palestras que eu fiz no Mundial, eu disse assim, ó, cara, eu lutei muito na minha vida para chegar a esse momento. E nada vai fazer do que eu lute até o final por essa conquista.
Além dos jogos que já mostramos, mais 7 partidas completaram a 14ª rodada do Paulistão. Em Ribeirão Preto, o Botafogo fez 3-0 no Linense, mesmo placar da Penapolense, que venceu o São Bernardo em Penápolis. O Atlético Sorocaba foi derrotado em casa por 1-0 diante do 15 de Piracicaba. O Ituano perdeu do Oeste em Itu por 2-1. O Mojimirim fez 3-1 no Mirassol. União Barbarense e São Caetano ficaram no 0-0. E a vice-líder Ponte Preta venceu o Paulista em Jundiaí por 1-0. Neste final de semana, a rede balançou nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Na América do Sul, destaque para a líder argentina do Celso e do Papa, que venceu mais uma. Na África, a Costa do Marfim segue embalada. O México também fez bonito pelas eliminatórias da CONCACAF. E na Europa, a campeã do mundo Espanha foi surpreendida pela Finlândia. Quem diria a Finlândia? Enquanto a França venceu bem a Geórgia. Confira os gols. Na Europa, pelo Grupo 1, a França recebeu a Geórgia e o atacante Giroud abriu o placar com essa cabeçada no canto do goleiro, 1-0. No começo do segundo tempo, o Valbuena acertou um lindo chute da entrada da área e ampliou a vantagem francesa. Jogada pela esquerda de Ribéry, que saiu da marcação e bateu forte para fazer o terceiro. A Geórgia ainda descontou com o Dubakci, mas a reação parou por aí. Final França 3-1. No mesmo grupo, a campeã mundial Espanha saiu na frente da Finlândia com o Sérgio Ramos de cabeça, 1-0. O surpreendente empate veio a 11 minutos do final. Pukki aproveitou o cruzamento e definiu o placar. Espanha 1, Finlândia também 1. Pelas eliminatórias africanas, a Costa do Marfim venceu a seleção de Gâmbia por 3-0. Wilfried de pênalti abriu o placar. Touré de cabeça ampliou e Kalou definiu a vitória da equipe laranja. Quem também venceu com placar elástico foi a seleção de Gana. Diante do Sudão, a Samoa Jean fez 1-0. O Acaso pegou de primeira e ampliou. O Aris fez o terceiro e Badu fechou a conta, 4-0 Gana. Já nas eliminatórias da CONCACAF, o México abriu o placar contra Honduras com Chicharito Hernández. No segundo tempo, de novo ele, Chicharito, 2-0 para os mexicanos. Mas os hondurenhos não se intimidaram e descontaram com Costly de cabeça. E empataram com Bengston no rebote do pênalti que ele mesmo bateu. E ficou nisso. México 2, Honduras também 2. Já nas eliminatórias sul-americanas, Higuaín recebeu dentro da área e fuzilou para anotar o primeiro da Argentina sobre a Venezuela. No final da primeira etapa, Sitiero colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti duvidoso, mas o Messi, que não tem nada a ver com isso, bateu e ampliou para os donos da casa. Aos 13 do segundo tempo, passe de Messi e de novo gol de Higuaín. Final Argentina 3, Venezuela 0. Quero que você preste muita atenção, principalmente você que tem um financiamento de carro, casa, cartão de crédito, empréstimo pessoal ou cheque especial. Você pode estar pagando muito mais do que deveria neste contrato de financiamento. A Cord Company é especialista em análise de crédito, de contratos e de financiamento. E a Cord Company pode te ajudar a baixar as suas parcelas e reaver os juros e taxas que você não deveria ter pago, caso o contrato esteja irregular. Muitos clientes que procuraram a Cord Company conseguiram reduzir o valor das parcelas em até 50%. Não seja mais uma vítima dos juros abusivos. Vá atrás dos seus direitos e descubra se o seu contrato de financiamento está irregular ou não. Não perca tempo. Liga agora. 22 27 42 10. Vou repetir. 2227 4210. Ligue e agende uma consulta gratuita com os consultores da Cord Company. Somente a maior consultoria financeira do Brasil pode te ajudar da maneira correta e como manda a lei. Garrafa, é você agora. Olha, tem um recado importantíssimo para você, recebendo aqui recados, porque tem essa história do Adriano, daqui a pouco a gente vai falar, tá bombando esse negócio do Adriano, mas tem um recado importante para você. Você sabia que com a partir de R$ 13.200, isso mesmo, R$ 13.200, você pode montar sua fábrica produzindo até 3.000 blocos dia? A Atlântica Mac, que há 40 anos fabrica máquinas para blocos e pavimentos de concreto, está lhe oferecendo esta grande oportunidade. São máquinas de ótima qualidade, versáteis e de fácil operação. Confira. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade,
existentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. É isso aí, na compra de sua máquina e falando que viu este comercial aqui no programa Gazeta Esportiva, você ainda ganha um brinde super especial. Não perca tempo, entre em contato agora mesmo. No São Paulo, jogadores e comissão técnica começaram a semana comemorando o bom futebol apresentado na vitória por 2-0 diante do Bragantino e a liderança do Paulistão. Luiz Henrique Gurian acompanhou a reapresentação do elenco tricolor no CCT da Barra Funda. 3 vitórias seguidas e a paz ainda perseguida. Vitória é sempre importante, né? Mas acho que a gente ainda vai ter um pouquinho de cobrança até o jogo da Libertadores, que é o que a torcida quer. Mas com certeza essas vitórias aí não dá mais tranquilidade para que no dia 4 lá a gente possa fazer um grande jogo e voltar com a vitória. Paz também é o que pedem para Luiz Fabiano. Suspenso 4 jogos na Libertadores da América. Já cumpriu 1. Tem ainda que desembolsar $5 mil na pena. Tenta recurso e fala em falta de normalidade para o fabuloso. Michael fala assim. Queria estar desanimado com ele, tá fazendo esses gols aí que ele faz todo jogo, não. Luiz aí nos treinamentos, nos jogos, vem se dedicando muito, nos ajudando bastante e com certeza aí durante o ano vai continuar nos ajudando muito. A falta, a importância de Luiz Fabiano para o time do São Paulo ganha ainda mais força quando um outro atacante fala daquilo que ele representa para o time. Nossa equipe precisa dele, é um homem-gol, né? Que dentro do campo e fora sempre vem conversando com mais novos. Então, Luiz Fabiano é um cara muito importante, vai ser uma falta muito grande, né? Nossa equipe não poder contar com eles. Assim começa a Semana São Paulo, que tem o Paulista em Jundiaí nesta quarta e o Corinthians domingo, para depois falar em Libertadores da América, La Paz, Strongest. Primeiro acho que a gente tem que pensar no Paulista. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, é entrar lá, vencer e na quinta-feira a gente já começa a pensar no Corinthians, para que a gente possa também fazer um grande jogo, se Deus quiser vencer em casa, com o apoio do nosso torcedor, num clássico, com certeza dá mais moral para a gente no jogo da Libertadores. Corinthians e São Paulo tem a história da rivalidade, são 2 camisas tradicionais, blá blá blá, mas que não tem funcionado no Campeonato Paulista, Garrafa. Foi assim com Corinthians e Santos, foi assim com Santos e Palmeiras ontem, foi assim também com São Paulo e Palmeiras. Quer dizer, não há nada que chame definitivamente a atenção do torcedor. Nem mesmo a rivalidade tem sido o suficiente. Porque todos sabem que Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo vão estar na próxima fase. E o que vale mesmo, depois de 19 rodadas, um único jogo, que vale a classificação. De resto, só lenga-lenga. Eu reproduzir de novo o título que eu achei muito feliz lá do Antero Greco. Amistosos oficiais. Não vai ser diferente com Corinthians e São Paulo no próximo domingo. Mas tem um gosto, claro, todo diferenciado. O Corinthians e São Paulo têm feito essas partidas de muita rivalidade e com certeza no final de semana, apesar da primeira fase modorrenta do Campeonato Paulista, não será diferente. E essa fase do São Paulo, esse momento de introspecção do Adriano, esse momento de dificuldade do time não está vibrando, do time não está engrenando apesar da primeira colocação no Paulista, o divisor de águas, Celso, será o jogo pela Copa Libertadores da América, não é? Contra o Strongest. Se São Paulo ganhar, se recuperar na Libertadores, tudo volta ao normal. O Ney Franco é o melhor técnico, o Juvenal Juventus está fazendo uma ótima na administração. Agora, se perder e não vier a classificação na Copa Libertadores da América, aí cabeças vão rolar. Apesar que o Juvenal garantiu que mesmo que não venha a Libertadores, o Ney Franco será mantido. Como sempre sobra para o treinador, vamos aguardar para ver. Ou então torcer, claro, para o São Paulo avançar à próxima fase da Libertadores e acalmar a crise lá pelos lados do tricolor. Corinthians! O próximo jogo é contra o Precisa acordar. É contra o Penapolense, quarta-feira no Pacaembu. Mas o foco está no final de semana, domingo. Tem clássico com o São Paulo. Novidades no timão? Sim, Alexandre Pato treinou nesta manhã, depois participou de um evento, distribuiu ovos de Páscoa e está pronto para pegar o tricolor no Morumbi. Reportagem Alexandre Silvestre.
O Zizal voltou da seleção chinesa. Mas as novidades principais do Corinthians têm a ver com os titulares. 2 vieram machucados de Campinas. O goleiro Cássio deu mau jeito no quadril. E o meia Renato, esse se preocupa, estourou a coxa. Pela clínica e pela dor intensa que ele sentiu, a gente já pode adiantar que quase certamente vai ter uma lesão aí. E vai tirar ele uns 20, 30 dias, por aí para mais, dependendo do tamanho da lesão. O Cássio teve um trauma no quadril direito, na bola que ele saiu, ele caiu em cima do quadril e saiu com bastante dor. Hoje ele está bem melhor clinicamente, mas não acredito que tenha nada mais sério no caso do Cássio, não. Em compensação, o lateral esquerdo Fábio Santos volta de suspensão. O volante Paulinho está liberado pelo departamento médico. E Alexandre Pato saiu da fisioterapia e veio para o campo. Não tem lesão, a gente fez um exame de imagem para documentar, em momento nenhum ele teve lesão muscular. Depois do treinamento dessa segunda-feira, o atacante Alexandre Pato compareceu a um dos ginásios de esportes do Parque São Jorge para participar de uma festa com dezenas de crianças carentes em comemoração à Páscoa e aproveitou a oportunidade para falar da volta dele aos gramados e do atual estado físico. Não tenho nenhum fantasma, não tenho medo, não tenho nada. Saí por precaução mesmo, que eu vinha de uma sequência que fazia muito tempo que eu não jogava assim. A única vez que eu tive essa sequência foi em 2010, eu acho. Então, 2009, então eu estou muito tranquilo. Hoje eu treinei bem, estou trabalhando forte. Domingo, no Mesa Redonda, o técnico Tite já antecipava a provável escalação de Pato para essa quarta-feira, jogo contra o Penapolense no Pacaembu. A gente tenta harmonizar todos para dar essa confiança física ao atleta, para que ele tenha a confiança de naturalmente ter o seu desempenho normal. Acredito que o Pato vai estar em condições para quarta. Mas pelo andar da carruagem, Pato retorna ao time só no clássico de domingo, diante do São Paulo, no Morumba. Hoje até coloquei no meu Twitter hoje, vou estar pronto para o professor Tite no domingo. E se o Scolari quiser um Pato na seleção? O meu objetivo no momento é o clube, eu quero fazer uma melhor no clube, quero demonstrar o meu trabalho ao máximo para que na hora certa eu volte para a seleção. Por onde passa, Alexandre Pato está no centro das atenções. E com o perdão do trocadilho, ele está pronto para botar, para quebrar. Tava bem o Pato na foto ali, né? O detalhe é o seguinte, o Pato foi mais uma precaução, o Tite nos disse isso ontem no Mesa Redonda, em função da lesão. O Corinthians tem um elenco para suprir essa necessidade, tanto é verdade, olha, o Pato aí, é muito legal essa interação dos jogadores, do ídolo com a garotada, não é? Isso é muito importante, é um papel do atleta profissional, faz parte da carreira dele, então parabéns por essa iniciativa. E o Corinthians, ele tem essa vantagem, por exemplo, saiu o Pato, não mudou a vida do Corinthians, né? Agora o Renato Augusto, que amanhã vai, como disse o Alexandre Silvestre, amanhã vai submeter a um exame de ressonância magnética para saber a real situação da lesão muscular que ele teve na perna direita, e já há uma previsão de 20 a 30 dias. É uma lesão grave, perde o Renato Augusto, inclusive para jogos aí da Copa Libertadores da América, mas não muda globalmente a vida do Corinthians, apesar da excelente bola que vinha jogando. Né? Entra aí o Jorge Henrique. Ou será que vão esquecer que o Jorge Henrique foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, num bom desempenho tático? Então o Corinthians tem esta vantagem. E o Cássio parece que, pelo que a gente apurou, não é nada tão grave. O Cássio já deve, se não para quarta-feira, mas para o final de semana no Clássico, o Cássio deve voltar ao gol corintiano. Garrafa, a gente falou até na semana passada do elenco, da qualidade do elenco do Corinthians. Eu só identifiquei 2 posições que o Corinthians não tem digamos, um substituto à altura mesmo. O Cássio, por tudo que ele fez, apesar do Danilo ser bom goleiro, do Júlio César também, o Cássio ele conquistou um status que é difícil de você substituí-lo. E o outro é o Ralf, pelas características. No futebol brasileiro, aliás, se você procurar muito intensamente, você não vai achar um substituto para o Ralf. São pouquíssimos jogadores que fazem essa função dessa maneira. Nas demais posições, sem dúvida alguma, o Tite pode, sabe, não tem o Renato Augusto, ele pode, como lembrou você, usar o Jorge Henrique, pode usar o Douglas, sabe, lá na frente tem Guerreiro, tem o Pato, tem o Emerson, tem o próprio Jorge Henrique, tem o Romarinho, enfim, é muita qualidade. E o Corinthians fez um planejamento e tem essa qualidade justamente para não perder espaço. Ganhou a Libertadores no ano passado e o Mundial de Clubes da FIFA.
tem que continuar sonhando com isso, com o Libertadores de novo e com o Mundial de novo. Por isso, reforçou o elenco de maneira realmente muito inteligente. E isso prova só uma coisa, essa história de que tem que ser titular é uma grande bobagem. Precisa de um elenco grande. Quero ver onde o Pato vai jogar. O Pato ficou 2 de fora, volta agora, sai o Renato Augusto, entra o Jorge Henrique. E assim o Corinthians vai se reciclando. É assim que se faz um time campeão. Essa é a grande receita de um time vencedor. Ter um elenco de muita qualidade. E olhar para o banco e você ter jogador de qualidade. Porque uma coisa é você ter um jogador bom no banco. Aí esse pode ficar melindrado. Pô, por que eu? Agora, quando o cara olha no banco, tem Emerson, tem Jorge Henrique, o banco do tem Douglas, tem Edenilson. Quer dizer, de repente, às vezes tem um Chicão ou tem um Paulo André, enfim, é muita qualidade. Bom, deixando a polêmica do futebol de lado, tem coisas que são indiscutíveis, como é o caso da linha Inova da Alumbra. Eu estou falando da única linha de interruptores e tomadas que se adaptam a qualquer parede com absoluta perfeição. Assista ao VT. A grande novidade da Alumbra é a linha Inova. Instalação perfeita em caixas de alvenaria niveladas à parede ou mais profundas. Seu sistema inovador com presilhas serrilhadas permite o ajuste ideal em caixas com até 5 centímetros de profundidade. Design exclusivo e tecnologia antiaderente à sujeira. Inova, muito mais do que você espera, por bem menos do que imagina. Como vocês viram, a linha Inova é uma solução inteligente e com tecnologia exclusiva da Alumbra, além de muito bonita, claro. Eu estive na fábrica e conheci pessoalmente toda a linha de produção da Alumbra, que prima pela alta qualidade. Além disso, a linha Inova é aprovada pelo Inmetro e combina com qualquer ambiente. É a Alumbra, meu amigo, não tem pra ninguém. E foi nesse clima de Páscoa que Corinthians e Palmeiras se uniram nesta manhã. De um lado, Maurício Ramos e Wesley pelo Verdão. Do outro, o volante Guilherme pelo Timão. Juntos, eles fizeram a alegria da criançada na ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Veja na reportagem de Felipe Sboril. Coelhinho da Páscoa que traz pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. A Páscoa está chegando e o que mais a garotada gosta nessa época é ovo de chocolate. Nesta segunda-feira, as crianças da ACD receberam uma visita mais do que especial. Os jogadores do Palmeiras, Wesley e Maurício Ramos, e o corintiano Guilherme trouxeram muita alegria e descontração. Uma experiência única para esses meninos e meninas. O que a gente viu aqui hoje é uma situação de ter orgulho, porque é um trabalho muito bem feito, com toda a estrutura que a ACD dá junto com seus parceiros. Então, é de grande importância poder estar participando, estou muito feliz. Estou muito feliz de passar um carinho, apenas entregar um ovo de Páscoa que é tão simples para uma criança, eles ficam tão felizes. Então, agradeço muito por esse convite de estar aqui e dar essa felicidade a eles. Foram doados cerca de 10 mil ovos para todas as crianças que frequentam a sede da ACD aqui em São Paulo. Além disso, novos equipamentos também vão chegar para auxiliar todos os jovens. A emoção tomou conta dos jogadores no encontro com as crianças. A cada ovo, um carinho, um abraço e que fez os atletas ganharem o dia, saindo daqui totalmente renovados. Você entra aqui, você vê essas crianças tendo esse poder de superação, cara. Não tem coisa mais gratificante assim de ver a presença de Deus também aqui nos pais, correndo atrás, lutando, dando a vida pelo seu filho. Isso é muito gratificante. Então, só agradeço a Deus mesmo de estar pelo esse convite e de sair daqui a cada dia mais renovado. A gente não tem que ter dó, né? Acho que a gente tem que se orgulhar, dar risada, conversar como se fosse como eles são, né? Pessoas normais. Chego em casa, eu mostro para minha filha, ela vê, papai, eu vou juntar meus brinquedinhos, eu vou ajudar eles. Então isso daí é uma coisa que é só o ser humano vindo para cá para expressar isso para toda a população. Nessa hora não tem rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. Todos caminham juntos em prol da solidariedade. Fora de campo não tem rivalidade, aí fora de campo somos amigos até. Então, ainda mais nesse lugar aqui que é só trazer felicidade para as criançadas, então esquece a rivalidade. Não importa o quanto esses jogadores são realizados profissionalmente,
Não há preço que pague um sorriso como esse, no rosto desses jovens tão especiais. O repórter Felipe Esboril saiu rapidinho da ACD e foi para a academia de futebol acompanhar a segunda-feira do Verdão. É com vocês, Esboril. Olha, Michele, pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva na tarde desta segunda-feira aqui na Academia de Futebol. A equipe do Palmeiras se reapresentou depois do empate em 0-0 contra o Santos no Pacaembu. Gilson Kleina já iniciou a preparação da equipe para o jogo desta quarta, contra o Mirassol fora de casa. E para esse compromisso pode ter até 7 desfalques. Wilson pode ser a grande novidade, ele que ainda se recupera de um edema na coxa, mas pode pintar na equipe titular. Nesta segunda-feira, o nome de Adriano voltou a ganhar força aqui na Academia de Futebol, até porque Paulo Nobre, em entrevista na Europa, onde chefia a delegação da seleção brasileira, afirmou que não descarta a contratação do atacante. Gilson Kleina, ontem no Pacaembu, mesmo com problemas no ataque, afirmou que este seria um bom nome. Os jogadores do Palmeiras também veem com bons olhos esta contratação, mas pudemos apurar com pessoas ligadas diretamente ao técnico Gilson Kleina que ele não gostaria muito de ter Adriano no grupo, até porque neste momento o clima entre os jogadores é muito bom e Adriano talvez chegaria e mudaria tudo por aqui. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Felipe Esboril para o Gazeta Esportiva. Olha, eu torci muito, eu defendi muito, né? E queria realmente a recuperação do Adriano. Não foi possível. Se ela vai acontecer, não sei. Só que tudo que o Palmeiras não precisa nesse momento é uma confusão como o Adriano. Aonde o Adriano passou, ele trouxe problema. Ele não está disposto a ser um jogador. Se fosse, seria, para mim, o titular absoluto da seleção brasileira. E conforme disse o Felipe Esboril, procede realmente essa informação trazida pelo nosso repórter. O discurso do Kleina é um discurso do politicamente correto, não quero me envolver, não quero, vamos, se precisar, vamos ajudar, desde que ele queira. Mas a verdade é uma só, ele não quer o Adriano, porque não acredita mais. O Tite disse ontem aqui no Mesa Redonda. Não adianta, o Adriano precisa de ajuda dentro e fora de campo, mas ele não quer se ajudar. Ele voltou ao Flamengo com o mesmo discurso, ficou por 4 meses e não jogou uma única partida. E o Palmeiras, que está saindo de uma turbulência, vai trazer o Adriano? Seria aquela velha história, Celso, apagar incêndio com gasolina. E rapidinho sobre isso, Garrafa, não seria mais lógico, essa diretoria nova do Palmeiras, que a gente tem até elogiado, antes de qualquer coisa, consultar o Kleina? O que você acha? Devemos trazer, não devemos trazer, tumultuando, sabe? Participar o técnico dessa escolha. Já cortava o mal pela raiz. Claro. Colocaram o Adriano aí e tal, aí o Kleina tem que falar, não, ser politicamente correto, né? Na tarde desta segunda-feira, no estádio Stamford Bridge, em Londres, a seleção brasileira disputou amistoso contra a Rússia e ficou no empate, 1-1. Os russos saíram na frente com Faizullin aos 27 minutos do segundo tempo, mas o Brasil conseguiu empatar aos 44 minutos da etapa final com o gol do artilheiro Fred. Nessa nova passagem pela seleção, Felipão ainda não venceu. Ele soma 2 empates e 1 derrota. E aí fica a pergunta, se fosse o Mano Menezes ainda o técnico, ia estar, não serve para a seleção brasileira, aí mandaram embora justamente no melhor momento dele na seleção, aí vem o Felipão tendo que fazer um novo trabalho às vésperas da Copa das Confederações, às vésperas de uma Copa do Mundo. Quer dizer, o Brasil não jogou bem, especialmente no começo do jogo, os 15 minutos, só deu Rússia e não fosse o Fred tem 3 gols em 3 jogos com o Felipão. Foi o que salvou a lavoura. A jogada do gol de empate foi até bonito, mas, sinceramente, o Brasil não mereceu melhor sorte. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. A Federação Paulista de Futebol deve alterar a fórmula do Campeonato Paulista? Sim, 82,9% dos votos. Demorou, né? O Gazeta Esportiva de hoje fica por aqui. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Gazeta. Tchau. Hoje, 10h20 da noite, no Tudo Seu, os homens vão soltar o verbo e dar sua opinião no Visão Masculina. Assista agora, Jornal da Gazeta.
Gazeta Esportiva. Oferecimento